Vamos falar do trânsito nosso de cada dia? A imagem de ontem é chocante, né? É triste a imagem de mais um atropelamento registrado em cima de uma faixa de pedestres. O senhor está atravessando ali com o seu cachorrinho, ó. Ele não olha para o lado e não percebe que vem uma moto. A moto acaba atropelando. A moto também não desvia, não reduz a velocidade e acerta em cheio esse senhor. Nesta semana já tivemos um outro atropelamento na 10 de dezembro e terminou em morte. Entrevistamos o motorista que falou, o cara passou na faixa ali, tinha um caminhão do meu lado, eu não consegui ver se o senhor estaria embriagado, o pedestre estaria embriagado. Teve seu Demóstenes, JK, ali quase esquina com a Higienópolis, ó. Ele atravessa também e o carro não vê e acaba atropelando. Esse atropelamento também foi fatal. E nós, hoje pela manhã, eu questionei a CMTU. Eu falei, olha, vocês não vão intensificar, não vão fazer uma nova campanha, nós estamos abrindo espaço para a CMTU falar, não é para o Balanço Geral, não é para o Parra, não é para a RIC TV, é para o povo de Londrina. Nós queremos saber qual que é a posição da companhia com relação a esses atropelamentos na faixa de pedestres. A Ana Contato vai bater um papo com a CMTU e vai poder explicar para a gente o que vai ser feito, se alguma nova medida vai ser tomada. Porque da última vez que nós falamos, o diretor de trânsito da CMTU alegou que não teria uma nova campanha, que eles já apostavam nas campanhas que já existem. A partir dessa semana decisiva no trânsito e triste no trânsito, Ana, alguma coisa vai mudar? Parece que sim, viu, Parra? Inclusive, a gente está aqui na frente da Escola Moacir Teixeira, porque essa é uma escola aqui na Zona Norte de Londrina que tem um grande número de estudantes, principalmente de crianças, né? É uma escolinha primária de ensino fundamental. Agora, ó, as crianças começam a chegar para o horário de aula, 1h30 é o horário que as aulas começam, e o trânsito aqui é bastante complicado. Inclusive, o pessoal estava me dizendo aqui, os agentes de trânsito, que já teve até briga de pais aqui por conta do trânsito, por conta de pessoas que param em fila dupla, por conta de motoristas que acabam não respeitando o pedestre que está atravessando na faixa, e aí a gente acaba vendo cenas lamentáveis como as que você citou, né? Desse senhor que acabou sendo atropelado ontem ali na Avenida das Torres, Alexandre Santoro, o outro idoso que acabou perdendo a vida na Avenida JK e tantos outros acidentes que poderiam sim ser evitados não fosse a imprudência do motorista. Mas será que apenas contar com a consciência dos motoristas é suficiente? É para isso, para responder a essas perguntas, que a gente conversa agora com o presidente da CMTU, Marcelo Cortez, que é a responsável por organizar o trânsito aqui na nossa cidade. Cortez, a CMTU acompanha esses casos, né, que a gente tem mostrado de acidentes graves, até fatais, envolvendo pedestres, muitos na faixa de pedestres. A CMTU entende que essa sucessão de acontecimentos é suficiente para gerar algum tipo de nova campanha de conscientização? Qual que é o entendimento de vocês? Boa tarde. Boa tarde, Parra. Boa tarde a todos, né? Bom, infelizmente a gente tem se deparado com algumas situações que nos entristecem, né? Aquela situação da própria JK, próxima ao Colégio Vicente Rijo, onde a pessoa teve toda a atenção ao atravessar a rua. A pessoa buscou a faixa, aguardou que o carro parasse, pelo menos o carro do rolamento da mão direita parou o carro e, infelizmente, ele acabou sendo atropelado pelo carro que vinha para a esquerda. Eu sempre falo, todo acidente, seja com vítima, com óbito, enfim, ele é antecedido de uma infração de trânsito, infelizmente. Naquele caso específico, sem julgamento, a gente tem que tomar a cautela e o cuidado, até porque existem os órgãos que vão fazer, a perícia técnica, enfim. Mas ali você vê que é uma clara desatenção por parte do motorista, que infelizmente vitimou um professor. Imagina a gente pensar que um professor morrendo próximo a uma escola. Muito embora parece-me que não tinha dado aula naquela escola. Mas você vê que coisa da vida, né? E acabou pagando com a vida. E ele fez tudo aquilo que a cartilha manda, né? Que o bom cidadão faz, procurar a faixa, observar a faixa, atravessar. Infelizmente, ele pagou com a morte. A gente entristece, porque há uma família enlutecida. Ontem, por exemplo, na Avenida das Torres, nós tivemos outro acidente.
acidente de uma pessoa também, de igual forma, procurou a faixa, atravessando a faixa e foi atropelada por um motociclista. Nós estivemos até lá, Parra, naquele local e conversamos com algumas pessoas. Logicamente que você não pode aqui fazer juízo de valor e nem se valer só das palavras, mas tem que ser levado em consideração. Ali também foi uma desatenção. Inclusive falaram que aquele motorista havia passado, porque lá tem uma faixa elevada que antecede a faixa de pedestre. E infelizmente essa pessoa passou na faixa e até passou em alta velocidade, que acabou ocasionando e vitimando aquele cidadão e até um cachorrinho que estava junto, né? Olha que tristeza a gente está falando disso, pá. Quando eu falo da questão de outras ações, só essa semana nós fizemos 6 ações em faixas, seja no trânsito, nós fazemos direto nas escolas, tentando, através dos alunos e dos pais, passar essa mensagem de que a gente tem que obedecer às normas de trânsito. Essas ações são essas como a gente vê hoje aqui, com distribuição de panfletos, é isso? Além dessas, nós temos o nosso teatro, que também leva as crianças de uma forma lúdica de como elas se comportar no trânsito, porque a criança também faz parte desse mecanismo do trânsito, ao atravessar uma faixa, ou até mesmo com os seus pais no carro, às vezes cobrar o pai, né? O meu mesmo, se tocar meu celular no carro, ele fala, papai, não pode atender. Então, assim, a gente entende que também é uma forma da gente tá investindo. Logicamente que é um conjunto de ações. As sinalizações, a colocação de semáforos em locais que são necessários, as fiscalizações, esses processos de orientações que a gente faz. Por exemplo, nós estávamos com um problema no colégio ali na Santos Dumont, nós fomos até o diretor, junto com o diretor, levamos a nossa orientação para que a gente consiga fazer com que as coisas fluam e principalmente com mais segurança. Então essas ações são todos os dias que nós realizamos. Logicamente que toda e qualquer ação ela não vai ser suficiente se não houver por parte do cidadão também o compromisso de também observar as regras de trânsito. De todas as multas que Londrina tem aplicado, 70% é de alta velocidade. E isso ela está intimamente ligada à ação do motorista, ao comportamento nosso. Isso me inclui, viu, pá? Todos nós, eu, você, quem está aqui também, todas essas pessoas que fazem a dinâmica do trânsito, nós temos que nos comprometer. E como sociedade, a gente tem que discutir como sociedade. Não adianta uma ação esporádica, não adianta só uma ação do poder público. Longe de pregar a perfeição, nós temos que fazer muito, avançar muito, mas nós fizemos mais de 150 mil metros de sinalização, nós temos todos os anos avançado em sinalização. A cidade está mais sinalizada. Pode ter um problema ou outro? Tem. Mas nós estamos correndo atrás. Foram trocadas mais de 4 mil placas com a implantação, troca. Nós fazemos sinalização agora em locais que a gente entende que precisa de uma maior intervenção e com a presença dos nossos agentes. Agora, o poder público não pode estar em todos os locais. Vai depender também de uma ação conjunta da sociedade. A sociedade precisa começar a discutir o que nós queremos para a nossa cidade. Os números com óbitos têm caído, mas não é longe de se comemorar. Nós caímos de 62 para 56 famílias. Agora, existem 56 famílias enlutadas, então não há o que se comemorar. Só vamos comemorar o dia que a gente tiver 0 mortes no trânsito. Parra, eu sei que você tem perguntas para o presidente da CMTU, Marcelo Cortes, pode fazer que eu repasso para ele. Ana, queria que você perguntasse com relação ao comportamento do motorista mesmo, porque a gente vê nesses 2 casos, como o próprio Marcelo falou, o comportamento do pedestre. O pedestre estava em cima da faixa, ou seja, ele estava no local mais seguro e aquele local correto para que ele pudesse atravessar. Eu sei que não é fácil para a CMTU estabelecer fiscais para ficarem multando em cima da faixa. Mas será que não é preciso uma ação mais enérgica contra o motorista para que realmente ele tenha consciência de privilegiar, de respeitar o pedestre, ainda mais em cima da faixa, Ana? Vou repassar essa pergunta para ele. Cortes, o Parra fala que, evidentemente, que orientar o pedestre, as crianças, enfim, é importante, mas será que não haveria alguma possibilidade de tomar alguma medida em relação ao motorista que infringe essas regras, que acaba ultrapassando a velocidade, seja multá-lo, seja orientá-lo? O que a CMTU poderia fazer em relação ao motorista? Parra, eu até antes de responder aqui, eu queria dizer que outro dia vi um comentário seu em relação àquele acidente da Higienópolis. Eu, como cidadão, eu me senti representado por você.
De fato, aquilo que você falou é a mais pura realidade, né? O cidadão estava certo, passando na faixa, infelizmente pagou com a vida, né? Bom, o que a gente tem feito, a gente tenta fazer orientação, sempre buscar orientação com ações como essa. Só que, infelizmente, às vezes a ação ela não está sendo suficiente. A colocação de equipamentos, ela vem num segundo momento. A fiscalização e a autuação, ela não pode ser, em um primeiro momento, só essa ação. Ela é consequência, infelizmente, da desobediência às normas de trânsito. E infelizmente, há pessoas que, quando colocam a nossa vida em risco, através de atitudes e ações irregulares no trânsito, ela coloca a sua família, a minha família, a família de quem está assistindo aqui, em risco. E essa pessoa, infelizmente, ela só vai sentir quando ela tiver que pagar uma multa e uma multa pesada. Agora, nós também estamos submetidos ao Código de Trânsito. O Código de Trânsito é que determina quais são as atuações, as formas de atuações, em que momento nós podemos atuar. E nós temos atuado, infelizmente, não é motivo de comemoração, não, mas as infrações cresceram muito em Londrina. Só que, graças a Deus, também, em uma via inversa, o trânsito melhorou, caíram o número de óbitos, o número de batidas, vítimas, menos vítimas, porque também às vezes a pessoa fica impossibilitada de trabalhar, momentaneamente fica sem poder estudar, às vezes, enfim. E a gente quer evitar isso. E evitando isso, infelizmente, o poder público não tem como estar em cada esquina, em cada rua, porque as reclamações são muitas. Faz um asfalto novo, as pessoas falam, olha, eles estão passando a 100 por hora na frente da minha casa. Gente, o asfalto novo não é para ser uma pista de corrida, é um benefício para o cidadão. Agora, nós temos que saber usufruir até dos presentes e benefícios que nós recebemos. Infelizmente, é uma luta, mas eu creio que, como sociedade, agradecer teu espaço, agradecer a tua discussão é importantíssimo. Faça crítica, pode fazer. A gente que está aqui à frente de um órgão público, a gente está sujeito a isso e nós queremos isso. Até porque a gente cresce com isso. A discussão bem feita, a discussão com responsabilidade, ela só ajuda e a gente fica feliz. E às vezes, logicamente, a gente tem problemas, a gente não consegue atender de forma 100%, mas tenha certeza, todos os dias nós acordamos e fazemos o melhor. Hoje nós estamos aqui, até o teu cinegrafista foi para lá, depois eu vou entregar aqui, em primeira mão a você. Nós fizemos uma cartilha a gente vai entregar para as crianças de uma forma lúdica, falando um pouquinho sobre o trânsito, falando um pouquinho como se comportar no entorno das escolas, porque nós entendemos que as crianças são futuros cidadãos e cidadãos com respeito às regras de trânsito. Parra, o presidente da CMTU está aqui à disposição. Você quer fazer mais alguma pergunta? Não, agradecer, Ana, e colocar o nosso espaço à disposição. A gente está aqui para ajudar nas campanhas de prevenção, nas campanhas de orientação. A TV tem esse papel fundamental de fazer isso e entendendo que todos têm responsabilidade. E que a CMTU não tenha medo de multar os motoristas que infringem a regra e que não respeitam os pedestres. Agradeço aí ao presidente da CMTU. O espaço aqui vai estar sempre aberto para que a gente possa mostrar essas ações através da consciência. É que a gente vai mudar o cenário. Obrigado, viu, Ana Contato?